Trabalhar com carro próprio sem ter empresa. O famoso alugar o slot na empresa de alguém. Será que compensa? Hoje eu vou tirar a sua dúvida, vou falar todos os pontos positivos e os pontos negativos, na minha opinião, sobre essa modalidade que cresceu muito aqui em Portugal, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Bruno Ferreira, eu moro aqui em Lisboa, em Portugal, e sou motorista Uber e estou sempre aqui trazendo informações para poder tirar a dúvida da maioria das pessoas e também ajudar a melhorar o seu faturamento, beleza? Se você já não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa seu like para você não esquecer, porque vai me ajudar muito para poder estar sempre incentivado aí, né? Sempre motivado a fazer novos vídeos, que eu acredito que são vídeos de grande interesse, também não te custa nada. E sem enrolação, vamos direto pro vídeo, porque quem assiste meus vídeos sabe que eu odeio enrolação, beleza? Então vamos lá. Trabalhar com carro próprio é aquele modelo muito fácil, né? Quando você já tem um carro ou você pensa em comprar um carro no seu nome, meio particular, e colocar ele numa plataforma. Se você não sabe, aqui em Portugal, para você colocar o carro numa plataforma, para você colocar o carro na Uber, você tem que ser empresa, então você não consegue ter um carro no teu nome e diretamente colocar na empresa, colocar na Uber, né? Você tem que colocar no intermediário. O intermediário, no caso, é essa empresa. Então você tem duas formas, você pode abrir a sua empresa e colocar esse carro dentro dessa empresa e vincular a Uber. Ou se você não quiser abrir empresa, que tem os custos muito altos, você pode colocar o seu carro na empresa de uma outra pessoa. E essa pessoa vai te cobrar um valor X, e esse também eu vou falar é um ponto. Então, beleza? Então, para você já poder entender como é que funciona esse mecanismo aqui em Portugal. Então, no meu ponto, pontos positivos e pontos negativos. Vamos começar pelos pontos positivos. Eu gosto sempre de começar pelos pontos positivos. Então, vamos lá. Primeiro ponto positivo, você não paga aluguel, né? Diferentemente de um carro alugado, que você tem ali um valor já fixado para você pagar todas as semanas, e se você vai trabalhar, se você não vai trabalhar, o dono do carro não quer nem saber. O valor da semana é X e pronto. Na maioria das vezes, 250 euros é o valor normal que as pessoas cobram. Então, se você ficou doente, como eu estou um pouquinho, né? Podem perceber que eu estou aí com o nariz entupido, estou com um pouquinho de febre. Imagina se eu tivesse com um carro alugado, eu estaria pagando esse carro independente disso. Ou então eu teria que devolver o carro, né? Então, é um ponto positivo, você não paga o aluguel do carro, beleza? Segundo ponto positivo, você constrói patrimônio, tá certo? Quando você tá com o carro no teu nome, né? Você tá pagando aquela mensalidade que você financiou, mas você tá pagando uma coisa que vai ser tua, né? Diferentemente do aluguel, onde você paga e nunca vai ser seu. No caso, você comprando um carro, você ou então já tem o carro e coloca para utilizar no Uber, você deixa de pegar dinheiro de uma outra renda para pagar aquele carro. Você vai trabalhar com aquele carro e você vai pagar. É um negócio sustentável, né? Se você coloca o seu carro para trabalhar no Uber, você começa, ele mesmo se paga, beleza? Então você constrói patrimônio. Se você ficar 1 ano, 2 anos na Uber, o tempo que você está trabalhando, o carro está se pagando. E aí depois, quando você quiser parar ou etc., aquele tempo todo ali o carro ficou te dando lucro, beleza? Terceiro ponto, você pode modificar o carro. Isso é muito importante. Tem muitas cláusulas em contrato. Quando você aluga o carro de uma pessoa, você não pode modificar o carro em absolutamente nada. Você não pode colocar, sei lá, uns adereços no carro. Eu gosto muito, eu sou muito fã disso, por isso que eu ganho muita caixinha. Eu gosto sempre de estar no clima. Por exemplo, se está no carnaval, eu vou enfeitar o carro para o carnaval. Se está no Natal, eu vou enfeitar o carro para o Natal. Aqui em Portugal você não pode fazer isso quando o carro é alugado. Você não pode colocar nada, o carro tem que ser original da mesma forma que a pessoa te entregou, te emprestou o carro, te alugou o carro. Você tem que mantê-lo daquela forma original. Isso está em muitos contratos. Então você pode modificar o carro como você quiser, o carro sendo seu, beleza? Você pode tirar férias sem custos, né? No meu caso aí, eu fui para Marrocos há uns dias atrás, há uma semana atrás, e eu tive que entregar o carro, porque o carro que eu trabalhava é um carro alugado. Então, se eu tivesse em posse desse carro, mesmo se ele tivesse parado, eu teria que estar pagando. Como já aconteceu quando no final do ano passado eu fui fazer uma viagem e paguei uma semana, porque se eu entrego o carro para a empresa, ela não ia ficar me esperando, ela ia alugar o carro para uma outra pessoa e eu não queria perder aquele carro.
Então eu tive que pagar mesmo sem utilizar. Então é um benefício muito grande você poder tirar férias sem ficar com aquele grilo na cabeça de que está pagando uma coisa que não está usando, beleza? Outro ponto, você não fica sem trabalhar. Em vários momentos com o carro alugado você pode ficar sem trabalhar. Primeiro, não é você que determina quais são as datas das manutenções. O dono do carro pode querer fazer uma manutenção na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no dia que ele quiser, o carro é dele. Claro que sempre tem uma conversa ou outra para tentar melhorar, mas no final das contas o dono do carro é que manda. No teu caso, você vai fazer as manutenções quando você quiser. Você pode simplesmente, não vou trabalhar no domingo. Beleza, você deixa o carro, vai fazer uma troca de óleo no domingo. Aqui em Portugal tem várias lojas que trabalham no domingo, a Norauto é uma delas. Então você consegue se programar. E o que isso acontece? Você não fica dias sem trabalhar. Outro ponto também é que você não fica sem carro. Já aconteceu que eu conheço colegas que o dono do carro pediu o carro de volta. Falou, olha, da próxima semana eu vou precisar do carro de volta. Por quê? Porque o carro dele deu problema e ele estava sem carro. O que ele fez? Ele pediu o carro dele de volta. O carro é dele. Da mesma forma que você pode entregar o carro com uma semana de antecedência, o dono do carro também pode te pedir o carro de volta. E aí você vai ter que correr atrás de outro carro, vai ter que negociar com outro, vai ter que pegar o calção de volta de um, dar calção de outro, é uma burocracia. Então, com o teu carro próprio, você nunca vai acontecer isso. Você está sempre calçado. Você sabe o que vai acontecer, sabe quando vai fazer as manutenções e etc, beleza? Então, esses foram os pontos positivos. Eu poderia listar vários pontos positivos, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu coloquei no meu ponto de vista os principais. Ok? Se você sabe de algum ponto positivo que não está ali, você deixa aí no comentário no final do vídeo, beleza? Vamos agora para os pontos negativos. Pontos negativos. Você paga no mínimo 10% do faturamento para a empresa. Tem algumas empresas que cobram 10% do faturamento mais 6%. Tem umas que cobram 10% do faturamento mais um valor fixo de 20, 30, 50 euros. É a forma como a empresa determina. É ela que vai mandar as regras, né? É ela que determina e você aceita ou não. Mas o mínimo do mínimo é 10%. Então, se você faz 1.000 euros na semana, daquele faturamento bruto, é sempre do faturamento bruto, tá bem? 10% do faturamento bruto. Bruno, mas eu gastei 500 de gasóleo e fiz 700 no bruto. Não interessa. A empresa na qual o seu carro está locado lá, né? Está no slot, você vai pagar 10% do valor total, entendeu? Então você sempre paga 10% no mínimo do faturamento. Segundo ponto, você não cria crédito para a empresa. Porque se você abre uma empresa e você coloca o teu carro lá, toda essa movimentação de quanto entra, quanto sai, quanto você gasta de combustível, tudo isso fica fazendo movimentação na empresa. Isso vai te gerar crédito lá na frente. Os bancos vão ver que você tem uma empresa funcionando e automaticamente você vai ter crédito. Para quê? Para você comprar novos carros, para você poder botar os carros para alugar, para você poder trocar o teu carro, trocar a tua frota. Então, ter crédito no banco é muito importante. E se você tem um carro na empresa de alguém, essa movimentação nunca é sua, a movimentação é da empresa. Então, é a empresa que está sendo beneficiada e você só está trabalhando com o seu carro lá, né? Você não tem incentivos governamentais. Aqui em Portugal, aconteceu a pandemia, eu conversei até com um amigo, tem mais ou menos 2 dias, e ele estava conversando com ele a respeito disso, ele falou assim, cara, nesse ponto Portugal é muito bom, porque eu, no ano da pandemia que teve, eu ganhei 18.000 euros do governo para ajuda de custos, para ajudar a pagar os financiamentos do carro e etc, etc, etc. Então, só nesse ponto, se você tem um carro na empresa de alguém, o governo nunca vai chegar para te apoiar em nada. Você vai pagar imposto da mesma forma, mas a parte boa, que é ter os incentivos governamentais, você não tem. Então, é um ponto negativo, né? Você não progride, você fica ali limitado unicamente ao teu carro. Você tem que pagar os seguros e as manutenções. Um seguro para ter VDE hoje, se você quiser pagar por mês, o mínimo, um seguro básico do básico é de 120 a 130 euros, um completinho, né, com danos próprios, fica em torno de 150 a 160. Isso vai depender de carro para carro. Eu fiz um cálculo ali de uma forma geral, conversando com vários amigos que têm carro
em slot, então ficou nessa média. Além de você também ter o custo da manutenção, né? E outro ponto que é você não expande a sua empresa. Se você está com um carro na empresa de alguém, a empresa dele está crescendo, você está limitado, você nunca consegue uma segunda fonte de renda. O cara, quando você monta uma empresa de Uber e coloca o teu carro lá, o seu negócio ele começa a crescer, né? Inicialmente é um prejuízo muito grande, você começa a pagar muitas taxas, mas conforme as coisas vão avançando, o negócio vai crescendo. Se você coloca o seu carro na empresa de alguém, o seu negócio nunca cresce. Você só fica limitado aos seus ganhos. Você não consegue colocar mais carros. Se você colocar outro carro, você vai ter que comprar um carro, colocar na empresa de alguém para alugar esse carro para terceiro. Então, não faz o menor sentido, beleza? E o outro ponto é a desvalorização do seu veículo. Conforme a gente tem uma média aqui, né, que a gente anda em torno de 6.000 quilômetros por mês. Se você trabalha firme, assim como eu trabalho, né, você faz em média 6.000 quilômetros por mês. Então, no final de um ano, vamos supor que você tirou um mêsinho aí de férias, vários picados aí, não tirou o mês inteiro, mas picou várias fériasinhas no meio, como eu faço, né? Você acaba rodando 65.000 quilômetros por ano, é uma média. Então, depois de 2 anos, esse carro, se você comprou zero, depois de 2 anos, esse carro já passa de 130.000 quilômetros, onde já começa a ter uma desvalorização muito grande. Então, esse também é um ponto negativo, né? Você não tem um incentivo, não tem desconto para comprar esse carro, porque uma empresa tem desconto. Quando você tem uma empresa e você vai comprar um carro através dessa empresa, o IVA desse carro é deduzido, é abatido, então você paga menos imposto. Como você não é empresa e você vai comprar um carro, você paga o valor integral, então você não tem esse desconto, mas tem a desvalorização. Então esses são os pontos negativos também, beleza? Então acredito que ficou aí bem transparente. Comenta aí, deixe seu comentário do que você achou, do ponto positivo, ponto negativo, e se ficou alguma dúvida também, valeu? Mais uma vez eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscreve já no canal para não estar perdendo nada e um forte abraço.